Pessoal do terceiro ano, vamos ver um conteúdo que é força elétrica. Na verdade, um conteúdo da lei de Coulomb. Vamos ao texto, portanto. A força elétrica, né, é uma interação elétrica, que quer dizer, é uma forma, né, na verdade, diria até que seria uma consequência da interação entre duas cargas elétricas. Nós já vimos que essas cargas elas podem atrair ou repelir uma a outra. E essa atração e repulsão, mostrada aqui nessa figura, né? Atração e repulsão, elas ocorrem em função da carga, do sinal das cargas. Então, cargas de mesmo sinal se atraem, cargas de sinais contrários, carga de mesmo sinal se repele, desculpe, e carga de sinais contrários se atrai. Então, aqui cargas de sinais contrários, diferentes, se atraem, e a repulsão quando são cargas de mesmo sinal, né? A força, que é o que nós iremos focar, o cálculo dessa força, e vamos apenas focar aqui no cálculo da intensidade da força, haja visto que quando elas se atraem, as setas estão apontadas uma para a outra, e quando elas se repelem, as setas estão apontadas nos sentidos contrários. Então, esta força, ela é uma força que depende do valor das cargas, Q1 e Q2, e depende também da distância entre elas. Ou seja, na figura que destacamos aqui, né, a força depende do valor das cargas, né, Q1 e Q2, e da distância. Quanto maior o valor da carga, maior a intensidade da força. Quanto maior a distância, menor. E essa dependência, inclusive, ao quadrado, né? Bem, vamos rapidamente aqui ver algumas situações que possam representar o comportamento de cargas em função aí dos valores e dos sinais. Ou seja, vamos ver as interações. Então, vamos ver aqui alguns aplicativos, por exemplo. Nós temos aqui, antes, porém, o que a gente observa? Que cargas de mesmo sinal se repelem, né? Então, aqui, duas cargas positivas. Se forem cargas de sinais contrários, se atraem. Se mesmo sinal, se repelem. Atração, mais e menos. E repulsão, mais e mais, ou menos e menos. Essa atração e essa repulsão depende da carga e depende da distância, né? Então, vamos observar uma outra situação. Que está... Essa daqui, só para completar o que a gente estava colocando, é o seguinte. Quando as cargas têm sinais, né? Sinais contrários, né? Elas tendem a se atraírem, né? É o que acontece. Mas, se for de mesmo sinal, se repele. Ou seja, o movimento é um movimento de repulsão, certo? Observe aqui o seguinte. Nós temos aqui uma carga, duas, na verdade, né? Uma carga maior e uma carga menor, né?
há uma certa distância entre elas, e nós vamos ver o comportamento da força quando essa distância é modificada, né? Então, vamos colocá-las mais próximas. Então, veja, no gráfico vocês observam que está aparecendo alguns pontos ali vermelho e uma linha vermelha, ligando esses pontos. Então, vamos aproximar mais ainda e o que é que você verifica? Que à medida que a carga se aproxima da outra, o valor da força, que no caso vale 100, né, é cada vez maior. Se eu diminuo a distância, o valor da força vai reduzindo a 24,7. Então, uma distância um pouco maior ainda, 7,7. Esse é o valor da intensidade da força elétrica. Aqui está o vetor, que é representado por uma notação vetorial, uma seta, uma flecha. E à medida que você vai se distanciando da carga, a força diminui. E ela diminui muito, né, quando as cargas estão muito longe. E ela aumenta bastante quando as cargas estão muito próximas. Então veja que isso aqui é o comportamento gráfico, né, da força em relação à carga. Quando a carga está próxima aqui, na distância, aqui é 5 metros, 10 metros, 15 metros, 2,5, né, distância pequena, alguns metros, a força é bem grande, né, bem grande. A essa distância aqui, a força é em torno de 20, 30 newtons, né? Agora, quando a distância é muito grande, a força é bem pequenininha, próxima do zero. Então, esse é o comportamento da força em relação à distância, né? Um comportamento gráfico. Para a distância pequena, forças grandes. Para distâncias grandes, força pequena, certo? Algumas situações interessantes que eu vou mostrar aqui, vou colocar também no nosso Facebook, alguns joguinhos aqui que envolvem a força elétrica. Por exemplo, esse daqui, né? Como as forças, elas têm a interação de atrair ou repelir, né? Esse joguinho, por exemplo, ele diz o seguinte: você vai projetar uma carga positiva e ela vai ter que acertar o alvo. Observe que a carga positiva, ela não pode seguir em linha, se ela seguir em linha reta, o que acontece, né? Ela é parada por esse obstáculo. Então ela tem que desviar desse obstáculo e depois voltar a sua trajetória de forma que acerte o alvo, né? Então é um joguinho que você vai poder fazer, brincar, né? Aí no Facebook, eu espero que dê para colocar no Facebook, eu vou tentar, e é bem fácil, né? Só que vamos alterar aqui as posições, né? Vamos alterar aqui as posições para que você veja como é que funciona, né? Então aqui nós temos o objeto A, o objeto B, esse objeto A é negativo, o objeto B é positivo, mas eles podem mudar sinal, posso tornar positivo, posso tornar negativo com carga nula, né? Posso colocar com carga 1, com carga 2 e carga 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Aqui também, né? Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, se não houver nenhuma carga aqui, qual é a tendência do projétil que tem carga positiva? E seguir em linha reta, né? Então veja aqui, ó, ele vai em linha reta e bate no anteparo. Então qual é a lógica aqui? A lógica é você fazer com que ele seja atraído por essa e depois você vai descobrir qual o sinal deve ser dessa carga para que ele busque o alvo, né? Então veja que se eu torno essa carga aqui negativa, ó, o que acontece? Ó, ele é desviado, mas aí não atinge o alvo, né? Mas
eu posso tornar essa carga B, esse objeto B, com carga positiva, né? E aí, ver o que acontece. Então, veja que, nesse caso, essa carga já interferiu na trajetória do projétil com carga positiva. Então, você tem que dosar a quantidade de eletricidade negativa para fazer com que o negócio funcione. Aqui também não dá certo. Então, esse joguinho é para que você faça com que o alvo seja atingido, né? Então, ele vai descrever uma trajetória curva, depois sobe e atinge o alvo. Isso aí eu vou deixar lá no Facebook também. Esse é a mesma coisa, né? Veja que essa é a trajetória que atinge o alvo. Mas eu vou mexer aqui, né, para que bagunce aí o negócio. E aí você vai verificar, né, que é o mesmo processo. Só que agora o nível é outro. Ó. Veja que a carga atingiu a parte superior, o teto, né? Mas ela teria que fazer um desvio dessa outra carga para atingir o alvo. Então, novamente, é uma atividade que a gente vai deixar lá no Facebook, se der para ficar, né? Se não der para colocar direto, eu deixo o link, não tem problema, ok? E tem outro daqui que é bem interessante também, que é o labirinto, né? E o mesmo sistema, você vai fazer com que essa carga, né, ela coloca um sinal nela para que ela possa se mover, né? Ela vai se mover, tem que ser um sinal negativo para que ela se mova, então ela vai se movendo, e em certo momento você vai ter que parar, mudar o sinal da carga para que ela sofra repulsão e siga esse percurso. Então, o seu desafio é fazer com que a carga atinja o alvo novamente. E aqui tem um parâmetro que vai medir aí a sua performance, tá bom? Bem, dado essas brincadeiras, né, vamos então fazer alguns cálculos aqui, ok? Então, nós sabemos como é a interação entre as cargas, né, de mesmo sinal ou sinal contrário. O que vamos ver aqui é como calcular, certo? Então, vamos aqui para o nosso exercício para ver como é que isso funciona. Então, vamos fazer um nosso cálculo. Vou pegar aqui o nosso caderno de anotações. O nosso primeiro exercício é esse daqui, né? O exercício 1. O exercício 1, que diz o seguinte: duas cargas elétricas com valor igual a menos 4 coulomb são colocadas a 2 metros de distância uma da outra. Considere a constante de Coulomb igual 9 vezes 10 a nona. Determine se a força elétrica é atrativa ou repulsiva, justificando a resposta. Calcule a intensidade da força entre as cargas e represente em desenho a situação descrita, indicando os valores da carga, da distância e das forças. Então, vamos aqui aos dados, né? O que é que nós temos aqui de informação? Vamos ver. São duas cargas com valor igual. Então, carga Q1 é menos 4 coulomb. A carga Q2 é menos 4 coulomb. E a distância é 2 metros. 2 metros de distância. A constante eletrostática é esse valor. E para calcular, né, a força, nós vamos usar a fórmula que é a lei de Coulomb. K, Q1, eu vou colocar as cargas, né, sem o módulo, apenas Q. Lembre que na fórmula tem um módulo e o módulo da força. Vamos usar, como eu estou trabalhando aqui com grandezas escalares, quer dizer, vou considerar escalares essas grandezas, e vamos usar, portanto, a fórmula sem as barras, tá? O Q1, Q2 e o F. Então, para a letra A, pergunta:
Determine se as forças elétricas é atrativa ou repulsiva. Então, veja, as cargas são sinais iguais. Então, a força é repulsiva. Repulsiva, pois as cargas têm mesmo sinal. Pois as cargas têm o mesmo sinal. Por isso que é repulsão. No caso, sinal negativo. Calcula a intensidade. Então, na letra B, a intensidade é a força igual o valor da constante K, 9 vezes 10 a nona, o valor das cargas em módulo, então 4 vezes 4, e a distância ao quadrado, né? 2 ao quadrado. Então aqui será, veja que nós temos 2 ao quadrado é 4, então posso cancelar esse com esse, né? Ou fazer a conta e depois dividir, dando o mesmo. 4 vezes 9, 36. Então, 36 vezes 10 a nona. Ou, em notação científica, a força é 3,6 vezes 10 a décima Newton. A unidade da força é Newton. Item C. Represente as cargas com força, distância, né, e o desenho indicando os valores das cargas, da distância e das forças. Então, nós temos a carga 1. Vamos representar a carga 1, a carga 2. O valor da carga é menos 4 coulomb. O valor da carga 2 é menos 4 coulomb. A distância entre as cargas, 2 metros. A distância D é 2 metros. E como é força de repulsão, né, vamos indicar os vetores. A força F, colocar em notação vetorial, e a força F, em notação vetorial, né? Uma é positiva, a outra é negativa, mas nem vou colocar os sinais, tá? Essa, portanto, é a representação, tá bom? Dúvidas? Mande lá pelo Facebook. Vamos fazer mais uma atividade. É a atividade 2, né? Atividade 2. Na atividade 2, o que é que nós temos, né? Nós temos a seguinte situação. A intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas, uma de mais 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, a outra de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é de 4,6 vezes 10 a menos 8 newton. Sabendo que as cargas estão no vácuo, onde cai esse valor, responda o que se pede. Calcule a distância entre as cargas e aí o que ocorrerá com a intensidade da força elétrica caso a carga positiva seja reduzida da metade. Depois de realizar o que é descrito no item B, com a carga positiva, a distância entre as cargas é reduzida à metade. Neste caso, qual será a nova intensidade da força elétrica de atração? Aí vale aquela interpretação, por exemplo, do gráfico que a gente viu, né? Mas, enfim, vamos resolver um item de cada vez.
colocando aqui os dados do problema, onde nós temos, a carga, 1 é 3,2, a 8 é menos 1,6, então vamos chamar a carga 1 de mais 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga Q2 é positiva e vale negativa, né? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, é o valor. A força é 4,6 10 a menos 8. O módulo da força é 4,6 vezes 10 a menos 8 Newton. E queremos encontrar no item A, por exemplo, a distância, não é conhecida, né? A fórmula é F igual a K vezes Q1, Q2, a distância ao quadrado, né? A distância ao quadrado. Então, nesse caso, o que nós desconhecemos é a distância, o resto é dado. Então, para responder o item A, eu devo substituir o valor da força, 4,6 vezes 10 na menos 8, o valor da constante, 9 vezes 10 a nona, as cargas em módulo, né? As cargas em módulo, então 3,2 vezes 10 na menos 19, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, a distância é desconhecida, então é o d ao quadrado, é a pergunta. Você pode fazer, ao substituir, no caso, por x se quisesse, tá bom? Então vamos lá, aqui vamos multiplicar 9 vezes 3,2 vezes 1,6, né? Então a gente tem que fazer essa continha. 9, 3,2, 1,6. Então vai ser 3, 9, né? 9, multiplicando só os prefixos, certo? 3,2 vezes 1,6. Isso dá 46,08. 46,08. Então aqui a gente já sabe que vamos ter 4,6 vezes 10 na menos 8 igual a 46,08 vezes 10, né? D ao quadrado. Bem, vamos aqui aos expoentes. Os expoentes vão ser somados algebricamente, né? Então você vai ter 9 menos 19, 9 menos 19 dá menos 10, menos 19 dá menos 29. Então, o expoente é menos 29. Certo? Vamos passar o d ao quadrado e passar o 4,6 dividindo, né? Então, nós teremos d ao quadrado e 4,6 embaixo. Então, vamos aqui, vamos ter, vou aumentar aqui um pouco, né? D ao quadrado sobre 46,08
0,8 vezes 10 na menos 29 sobre 4,6 vezes 10 na menos 8. Então, 46,08 dividido por 4,6. Então, 46,08 divididos por 4,6, né? 10,02. Vamos colocar assim, 10,02, né? Então, aqui vai ser D ao quadrado, aproximadamente 10,02 vezes 10, os expoentes serão menos 29, menos 8. Menos 29 mais 8. Vai dar menos 21, né? Então, o expoente deu menos 21. Bem, escrevendo na forma de uma potência, de uma notação científica, né, para melhorar a nossa continha. Então, eu vou passar a vírgula para a esquerda, né? A vírgula vem para essa posição e quando ela anda à esquerda, aumenta mais uma unidade. Então, será menos 21 mais 1, dá 20. Então, fica aproximadamente igual a 1,002 vezes 10 elevado a 20, certo? Bem, 1,002 eu vou aproximar aqui para 1. Então, eu posso escrever que d ao quadrado é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 20. Agora eu vou extrair a raiz quadrada, né? O d é igual, vou colocar aqui mesmo, né? Então, a distância vai ser igual a 10 elevado a menos 10 metros, né? Então, 10 a menos 10 metros, né? Aqui é expoente 10. Vamos só escrever sem... isso, 10 a menos 10 metros. Isso é uma distância muito pequena. É uma distância bem pequena, certo? Bem, continuando aqui, vamos ao item C. Item B, né? Vamos ao item B. O que diz o item B? Vejamos aqui, né? O que diz o item B? O item B diz assim, se o que ocorrerá com a intensidade da força caso a carga positiva seja reduzida da metade. Então, veja, aqui ó, nós temos uma forma de resolver esse problema. A força é diretamente proporcional à carga, né? Então, se a carga dobra, a força dobra. Se a carga cai da metade, a força diminui da metade, né? Então, nesse caso, como a força, item B, como a força é diretamente proporcional à carga, né? Como nós temos que F é diretamente proporcional à carga, se a carga diminui da metade, né? Se a carga ela diminui da metade, a força também reduzirá da metade, né? O valor da força, nós temos lá, é 4,6. 4,6. Então, metade de 4,6
né? A força será, portanto, 4,6, 2,3 vezes 10 na menos 8 Newton. Metade do que era. Metade do que era, né? Metade do que era. Agora, se a distância é reduzida da metade, veja o que pode acontecer. A força é diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância, né? Então, se a distância diminui da metade, a força diminuirá de quanto? Né? A força diminuirá de quanto? Diminuirá de quanto? Essa é a questão, né? Colocação de interrogação. Quanto fica aí verbalmente, né? Então, você tem que ver o seguinte, ó. Quando você tem a distância aqui ao quadrado, você diminui a metade, então fica d sobre 2 ao quadrado, né? Então, o que acontece? Fica 1 sobre d ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, na verdade, é uma divisão de fração, o que é equivalente a você conservar a primeira e multiplicar a segunda invertida. Ou seja, a força, ela não diminuirá, né? Na verdade, a força não diminui. Aqui até está errado. A força não diminui, a força aumenta, né? Distraidamente eu escrevi diminui. A força aumenta, certo? De 4. Então, a força aumentará 4 vezes, né? A força será, portanto, 4 vezes 4,6 vezes 10 a menos 8. Aqui dá 4 vezes 6, 24, a 2, 4 vezes 4, 16. 16 e 2, 18. Então, vai dar 18, 4 vezes 6, 24, 18,4 vezes 10 na menos 8 Newton. Vezes 10 na menos 8 Newton, né? Aí é o valor da força. Aumentou 4 vezes, né? 4 vezes 6, 24, a 2, 4 vezes 4, 16, 2, 18. Esse, portanto, é o valor da força, né? Então, dúvidas vocês vão mandar pelo Facebook, para a gente fazer uma aula, tirar dúvidas e fazer mais exercícios, tá bom? Fico aguardando. Um abraço.